Gravação iniciada, presidente. Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão da tarde, das 14 horas do dia 24 de março de 2021, da turma 3402. Pedido de preferência com acompanhamento, item 73, Usina da Barra S.A. Açúcar e Álcool, de relatoria do conselheiro Silvio Renan. São embargos do contribuinte. Eu peço, então, o apoio para convidar a doutora Lia Barzi Dressa a ingressar na sala. Presidente, ela não se encontra na sala de espera ainda. Só quem está lá é o item 79, que é o doutor Alberto. Então, já vamos para o doutor Alberto, então. É o Citibank, item 79, Citibank, relatoria do conselheiro Pedro. Ok, vou convocar. Não Item está presente, 79 da passamos para pauta. frente. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 79 da pauta, doutor Alberto. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Pedro, essa decisão está na pasta? Esse voto? Não achei. Eu também não achei, não. Não achou? O Citibank? Só de ontem, a Cooperativa Tritícola e a Ciax. Ué, a gente tinha botado isso ontem. Ontem eu botei, ontem à noite. Deixa eu ver aqui. Você não colocou no mês errado? Deixa eu só conferir, deixa eu conectar aqui que eu... Está desconectado para eu acessar a pasta. Só um minuto. Oi, boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, doutor Alberto. Seja bem-vindo à nossa turma julgadora. Muito obrigado, senhor presidente. Julgaremos o item 79, Citibank, de relatoria do conselheiro Pedro. O senhor é patrono só desse processo ou dos demais também? Sim, só desse processo do Citibank, senhor presidente. Os demais, eu não sei quem vai sustentar, ou se haverá sustentação. Perfeito. Só um instante que o conselheiro está disponibilizando o voto dele para os demais membros do colegiado. Perfeito. Só um minuto que eu estou acessando aqui a pasta T. Eu estou tendo dificuldade, vou ter que mandar pelo Expresso para vocês. Acessar a pasta T aqui. Hoje eu não consegui também, de manhã estava difícil. Você vai mandar por onde, Pedro? Você podia mandar por e-mail? Expresso é o quê? Qual é o seu nome mesmo? Lara? Lara Moura Franco Eduardo. Moura Franco, tá. Eduardo. Rio Mineiro. Renata. Renata Maísa. E Eu. Thaís. Renan. Né? Aí, E eu? Silvio Renan. Acho que ele já colocou, não? Já coloquei. Eu vou colocar logo todos, que aí já... Volta de março. Mas eu botei isso ontem no fim da tarde, início da noite. Isso aconteceu, então. Maxol e Citibank.
Foi enviado aí. Vocês conferem aí, por favor. Ok, já recebi o item 79. Gente, obrigado. Vocês já acessaram? Conseguiram? Ainda não? Já. Aqui tá ok já. Aqui também. Todo mundo ok? Escalar ainda não. Vamos esperar um pouquinho. Muito lento aqui. Não sei se essa pasta ela limpa de um dia para o outro. Vai começar pelo 79? A sustentação é só o 79. Não. Ok, presidente. Recebido. Ok, então vamos começar então. Doutora, o conselheiro relator vai fazer a leitura do relatório, depois eu concedo a palavra ao senhor. Pedro tem a palavra para o relatório. Ok. Trata o processo de auto de infração de multa de mora decorrente de revisão interna da DCTF de 2002, na qual foi identificado o recolhimento de tributo em atraso somente com o valor original de tributo e juros, mas sem a multa de mora. Ou seja, a mesma matéria que a gente julgou, acho que foi ontem, um processo de Itaí. Contra o lançamento, a recorrente alegou em suma que deve ser aplicado o Instituto da Denúncia Espontânea. Ato contínuo, a DRJ Campinas, São Paulo, julgou a impugnação contribuinte nos termos sintetizados na ementa a seguir transcrita. Foi considerado improcedente. Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso voluntário pleiteando a reforma do acordo. No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo as argumentações apresentadas na impugnação quanto à insubsistência da autuação. É o relatório. Vai ter sustentação, presidente? Vai ter sustentação. Doutor, são 14 horas e 14 minutos, o senhor tem a palavra. Perfeito. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Cumprimento a todos, senhor presidente, senhor relator e demais dos conselheiros. Bom, como bem relatado, trata-se basicamente de uma questão super simples. Se o benefício da denúncia espontânea alcançaria ou não a multa de mora. Como já é do conhecimento dos senhores, o STJ, em sede de recurso repetitivo, já reconheceu expressamente que o benefício da denúncia espontânea atinge não só as multas de ofício, mas também as multas moratórias. Tanto que este mesmo colegiado, em um julgado que eu trouxe as folhas 3 no memorial, inclusive relatado pelo senhor presidente, foi unânime exatamente nesse sentido, havendo inclusive também uma solução de consulta, uma manifestação da COSIT, na solução de consulta 233 de 2019, reconhecendo também que o benefício da denúncia espontânea acaba excluindo a incidência da multa de mora. Então, senhores conselheiros, eu só gostaria de deixar rapidamente aqui, bem claro, os acontecimentos ocorridos no caso concreto. Pois bem, o tributo que foi recolhido a desse tempo, ele teve vencimento em 2 de janeiro de 2003, o pagamento efetuado com juros foi realizado dia 15 de janeiro de 2003, a DCTF retificadora foi apresentada apenas em 5 de setembro de 2003, portanto, posteriormente, e, por fim, o auto de infração foi lavrado apenas em 2007. Então, observa-se que o caso concreto adequa-se exatamente à jurisprudência que consolidou-se tanto no STJ quanto nesta colenda turma, de forma que pleiteia-se apenas que seja dado provimento ao recurso voluntário para que seja cancelado o lançamento. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção. Ok, doutor Alberto. Obrigado. Pedro, você tem a palavra para ler o voto. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. Como relatado, trata este litígio de auto de infração de multa de mora decorrente de revisão interna de DCTF, na qual constatou-se que o contribuinte recolheu o tributo em atraso sem incidência da multa de mora. O contribuinte pede a exclusão da multa de mora, uma vez que, ao pagar o tributo, ainda não declarado em DCTF, restou configurada a denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, em verbos. Do artigo 138. A fim de sustentar sua defesa, utiliza-se da súmula número 360 do STJ para afirmar que ela pacificou o entendimento de que as hipóteses de tributo sujeito ao lançamento ou homologação, se o sujeito passivo declarar o tributo devido em DCTF e posteriormente o recolher, em hipótese de simples pagamento a destempo, não restará configurada a denúncia espontânea. A contrário senso, se o contribuinte não houver declarado o tributo que está sendo
recolhido mediante denúncia espontânea, como ocorre no caso, estará configurado aquele instituto, não se aplicando multa de mora sobre o valor a ser recolhido. Abaixo transcreve-se a referida súmula. Né? O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarado, mas pagos a destempo. Para a situação transcrita, o tema não é mais passível de discussão no CAF, é teor do parágrafo 2º do artigo 62 do Regimento Interno, posto que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu a questão posta no RE 1.149.022, São Paulo. Isto se o pagamento for realizado antes ou concomitantemente à confissão de dívida, conforme súmula 360 também do STJ, em acordo submetido à sistemática do recurso repetitivo nos termos do artigo 543-C da Lei 5.869 de 73, antigo Código de Processo Civil. Tal posicionamento decorreu do entendimento predominante nos tribunais de que a multa moratória teria um caráter punitivo. O tema, inclusive, foi objeto de súmula pelo egrégio STF na súmula 565, segundo a qual a multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência. Assim, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, STJ, se consolidou no sentido de que o pagamento de tributo devido a acrescido de juros de mora, antes de início de procedimento fiscal e em momento anterior à entrega da DCTF, caracteriza a denúncia espontânea e afasta a exigência de multa de mora. Pacificando integralmente a matéria, o STJ se pronunciou definitivamente sobre o assunto, afastando a multa de mora em face da denúncia espontânea nos autos do RESP 1.149.022 de São Paulo, processado como um recurso repetitivo e, portanto, de observância obrigatória por este colegiado nos termos do artigo 62A do RICAF. E abaixo reproduz a ementa do acordo. Eu acho dispensável ler a ementa do acordo, que a gente já discutiu essa semana. Por fim, cabe ressaltar que a teor do ato declaratório 4/2011, do Diário Oficial de 21/12/2011, página 36, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizou a dispensa de apresentação de contestação, interposição de recursos e a desistência do já interposto, desde que exista outro fundamento relevante, com relação às ações e decisões judiciais que fixem o entendimento no sentido da exclusão da multa moratória quando da configuração da denúncia espontânea, ao entendimento de que inexiste diferença entre multa moratória e multa punitiva, nos moldes do artigo 138 do Código Tributário Nacional. Assim, com esses fundamentos, considera-se a multa lançada insubsistente. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Ok, matéria fácil, já enfrentamos aqui na sessão. Então, como vota, Maísa? Sem som. Tá muda, Maísa. Com o relator. Silvio Renan? Com o relator, presidente. Cíntia? Com o relator. Lara? O relator. Renata? Acompanha o relator. Thaís? Acompanha. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Fez sustentação oral, patrono do contribuinte, Dr. Alberto Koji Sumura, OAB São Paulo, 273-275. Doutor Alberto, obrigado. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado pela atenção de todos e tenham uma boa tarde. Agora vamos na sequência, Pedro, do Citibank mesmo. Qual é igual, qual é diferente? Vamos para o 87, que é diferente, e os outros são iguais. Então vamos para o último, 87. Depois a gente passa para os outros. Tá ok. Ok? Tá certo. Então vou ler o relatório. Por bem relatar os fatos. Deixa eu ver se é grande. Não, o relatório é pequeno. Deixa eu ler ele. Por bem relatar os fatos, eu adoto o relatório do acórdão recorrido com devidos acréscimos. Trata-se de despacho decisório que não homologou declaração eletrônica. Na fundamentação do ato consta, a partir das características do DAF discriminado no PERDECOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionado, mas integralmente utilizados na quitação dos débitos contribuintes, não restando crédito disponível para compensação de débito informado no PERDECOMP. Diante da inexistência de crédito, não homologa a compensação declarada.
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de conformidade, alegando em síntese que o crédito de imposto de renda retido na fonte, objeto do PERDECOMP, número tal, foi gerado por recolhimento a maior de CPMF, com vencimento em 8 de 11 de 2006, onde a requerente reteve indevidamente a CPMF da empresa Real Grandeza Fundação Prev e Assistência Social. A referida retenção indevida de CPMF ocorreu somente sob transferência do valor de R$ 8.384.364,93 da conta corrente número tal para a conta de investimento número tal. Tal transferência gerou CPMF no montante de R$ 31.860,58. Documento 4. Item 4. Ressalte-se que os recursos utilizados para suportar a referida transferência são oriundos de resgate de dois fundos de investimento, o BMG FIDC2 e BMG FIDC3, que montam, respectivamente, R$ 7.483.703,01 e R$ 3.543.628,68. Ao analisar a conta corrente da empresa, fica evidente que, sem esses recursos, ficaria inviável transferir o montante de R$ 8.384.364,93 da conta corrente para a conta de investimento. Comprova-se os citados argumentos com o extrato da conta corrente e conta de investimento, bem como o relatório CPMF. Na referida operação, conforme dispõe a IN 268/2006, não há incidência de CPMF, visto que os recursos oriundos do resgate de fundos de investimentos deveriam ter sido lançados diretamente na conta de investimento e não transitado primeiramente na conta de corrente. Como a operação foi efetuada dessa forma, a recorrente reteve e recolheu a CPMF. A referida retenção, item 6, a referida retenção ocorreu por erro da requerente, por isso, efetuou o ressarcimento da CPMF retida indevidamente ao montante de R$ 38.396,13 do IR5. O referido montante decorre do somatório de duas retenções indevidas de CPMF, R$ 31.860,58 e R$ 6.535,55. Dessa forma, a requerente declara que o crédito objeto da PERDECOMP é próprio e não de terceiros. Item 7. O valor do pagamento indevido de R$ 31.860,58 foi recolhido em conjunto com outras retenções que compuseram o recolhimento do DAF no montante de R$ 187.052,56, documento 8. A requerente comprova tal informação, demonstrando o razão analítico da conta contábil CPMF a recolher. Como se sabe, o princípio da legalidade, estabelecido no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, estabelece o padrão de conduta da administração pública em todos os seus níveis. Sendo assim, os atos administrativos seguem o disposto da lei em relação ao direito tributário. O princípio da legalidade, artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, veda a cobrança de tributos sem previsão legal. Dessa forma, para que exista a cobrança do imposto, exige necessidade de seu fato gerador e todos os seus elementos sejam previstos em lei. 9. Ademais, tratando-se de fato gerador, viola o princípio da verdade material, segundo o qual a consequência tributária somente ocorrerá se o evento efetivamente se verificar no plano fenomênico. 10. E no caso em questão, não ocorrer as circunstâncias que a própria lei estabelece como necessárias a gerar incidência tributária. O que ocorreu foi equívoco no preenchimento da DCTF, especificamente no campo débito apurado, onde na original foi incluído o valor maior do que o devido. O equívoco este que a requerente se prontificou a retificar, DOC 7. Outro erro plenamente sandável foi que a requerente errou o preenchimento da PERDECOMP ao informar o DAF crédito. O correto seria o DAF recolhido no montante de R$ 187.052,56, com código de receita 5871. Então, em resumo aqui, a discussão do processo vai se resumir vai se ater mais a esse último item aqui, que ela quer trocar a origem do direito creditório dela. Certo? Continuando. Ato contínuo, a DRJ Porto Alegre julgou a manifestação de conformidade do contribuinte nos termos sintetizados na emenda, a seguir transcrito. Então, a manifestação de conformidade foi considerada improcedente. Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso voluntário pleiteando a reforma do acordo. No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de conformidade quanto às glosas de crédito. É o relatório.
O recurso voluntário intempestivo atende todos os demais requisitos de admissibilidade, a razão pela qual dele se deve conhecer. A lei trata de direito creditório da recorrente, decorrente de suposto pagamento indevido de DAF e CPMF. Visando utilizar o suposto crédito, a recorrente apresentou declaração de compensação que foi indeferida pela autoridade tributária sob o argumento de que inexistia crédito disponível relativo ao DAF, ao referido DAF, o que impediu a homologação da compensação. Em seu recurso, a empresa alega que cometeu erro de fato ao preencher incorretamente a DCTF com valor maior ao efetivamente devido. A fim de comprovar o seu direito, juntou aos autos elementos probatórios entregue após a ciência de despacho decisório denegatória e manifestação de conformidade. Nesse passo, a recorrente narra detalhadamente os fatos que ensejaram o pagamento indevido. O crédito de Acho que esse trecho você leu já, né? Desculpa. Eu já li, é desnecessário. Uhum. Então, vou pular essa parte aí, que você já tem conhecimento. Inicialmente, cumpre analisar a questão prejudicial do erro do preenchimento da PERDECOMP alegada pela recorrente, quanto à origem do crédito, que repercute sobre o crédito pleiteado, como se verá adiante. Como se observa pela leitura dos autos, na PERDECOMP apresentada consta como origem do crédito o DAF de código de receita 5869 CPMF, lançamento débito em conta no valor de R$ 833.792,54. Em sede de recurso administrativo, após a ciência do despacho decisório, a recorrente alegou que teria cometido erro no preenchimento da PERDECOMP, ao indicar o DAF errado, sendo correto representado pelo DAF de Código de Receita 5871, CPMF, operação de liquidação, / pagamento de valores não creditados em conta de beneficiário, no valor de R$ 187.052,56. Como se percebe, em suma, a recorrente visa, no contencioso administrativo, alterar a situação que motivou o não reconhecimento do direito creditório por indisponibilidade do valor do DAF, vez que alega que houve indicação errada da origem do crédito por ter preenchido a PERDECOMP com dados equivocados do DAF. Nesse contexto, entendo não ser possível acolher o pleito da recorrente, vez que a mudança no fundamento apresentado na PERDECOMP representaria uma inovação no pedido inicial analisado pela autoridade administrativa. Além disso, falta competência ao CAF para analisar erro de preenchimento e intervir nos procedimentos internos da RFD, muito menos para alterar o crédito pleiteado em PERDECOMP. Em casos de erro de preenchimento de declaração de compensação, inclusive nas informações sobre a origem de créditos e dados do DAF, compete ao contribuinte realizar a retificação da PERDECOMP para regularizar o erro antes do despacho decisório, nos termos do artigo 77 N 900/2008. Proferido o despacho decisório, não homologando crédito, em decorrência de erro de preenchimento no crédito, caberia ao interessado apresentar novo pedido de compensação / restituição ou pedir revisão de ofício na própria delegacia. Não compete ao CAF efetuar essa revisão no crédito informado, originalmente em PERDECOMP. Por fim, deixa-se de analisar as alegações da recorrente quanto à demonstração do novo crédito pleiteado, uma vez que, quanto ao crédito original, a própria recorrente, no seu recurso, reconhece que o pagamento não apresenta parcela indevidamente recolhida, estando, portanto, correta a conclusão constante do despacho decisório e a sua ratificação pela DRJ. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Ok. Perfeito. Pronto para votar? Maísa, São pode aqueles falar. casos de retificação, né, de PERDECOMP. Mas eu acho que aí a sutileza é se é o erro material ou não, né? O erro de fato que as próprias instruções da Receita permitem, né? Que, pelo que eu lembro, o debate que teve na turma em orientação foi no sentido de que é possível, no contencioso, sanar erros, desde que sejam erros materiais, né? Daí eu acho que a questão, eu lembro de discutir muito isso com o Renan, né? Que ele colocava com muita propriedade de que, a depender do erro, você vai ter essa situação de modificação do pedido inicial do contribuinte ou não, né? Então, acho que essa é a dificuldade do caso aí, na hora do julgamento. Eu acho que nesse caso fica claro que não é um erro de preenchimento,
Tanto que o outro pagamento, né, que ele cita inicialmente, ele existe e é reconhecido pelo sistema. Então, o que o contribuinte está pretendendo, na verdade, não é a mera existência de um erro material. Ele apresentou um crédito, esse crédito foi indeferido e ele, durante o processo administrativo, vem mudar. Olha, na verdade, eu não queria aquele crédito. Eu quero esse, é outro crédito, é outro pagamento. Assim como a gente não admitiria isso por parte do fisco, também a gente não pode admitir isso por parte do contribuinte. Ok. Mais alguma colocação? Então vamos. Maísa, como vota? Acompanho. Renan? Com o relator. Cíntia? Com o relator. Lara? Relator. Renata? Com o relator. Thaís? Presidente, eu acho que eu vou ter que ir pelas conclusões por causa da parte da questão de competência do CARF. Porque eu acho que quando se coloca dessa forma mais geral aqui, de que a falta de competência no CARF para analisar erro de preenchimento, né, eu entendo que isso não é, isso no geral, assim, eu não concordo de colocar isso dessa forma. Eu acho que depende do erro que está sendo avaliado, né? Então, como isso eu entendi que está como determinante aqui no julgamento também, eu vou acompanhar não com essa parte, né? Vou acompanhar por entender que não é um erro material. Ok. Eu também acompanho o relator, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. A conselheira Thaís de Laurentiis Galgovich votou pelas conclusões. Ok? Pedro, os demais, Pedro. Como que a gente faz? Vamos para o 80, que ele é igual até do 80 ao 87, são iguais. Uma resolução que eu estou propondo. 86, né? 86, isso. Então vamos para 80 e a gente vai aplicar 81 e 86. Okay. Isso. Trata o processo de pedido de compensação formulado pelo contribuinte por meio do PERDECOMP, que não foi homologado pela DEINF São Paulo, porque teria constatado inexistir crédito disponível de CPMF suficiente relativo ao DAF indicado, conforme constante no despacho decisório em anexo. Cientificada desse despacho decisório, a empresa apresentou sua manifestação de conformidade, alegando em síntese. A PERDECOMP não foi homologada, pois a requerente deixou de demonstrar o recolhimento indevido no montante de 20.389,13 NCPF. Portanto, fica evidente que o motivo da não homologação da PERDECOMP foi que a requerente errou o preenchimento da DCTF, onde deixou de demonstrar o pagamento indevido ao maior. Como se sabe, o princípio da legalidade estabelecido pelo artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, estabelece o padrão de conduta da administração pública em todos os seus níveis. Sendo assim, os atos administrativos seguem o disposto na lei. Em relação ao direito tributário, o princípio da legalidade, artigo 156 da Constituição Federal, veda a cobrança de tributo sem previsão legal. Dessa forma, para que exista a cobrança de imposto, e não existe necessidade de seu fato gerador, existe necessidade de seu fato gerador e todos os seus elementos sejam previstos em lei. Ademais, tratando-se de fato gerador, vigora o princípio da verdade material, segundo o qual a consequência tributária somente ocorrerá se o evento efetivamente se verificar no plano fenomenal. E, no caso em questão, não ocorreram as circunstâncias que a própria lei estabelece como necessárias a gerar a incidência tributária. O que ocorreu foi equívoco no preenchimento da CPF, especificamente no campo débito apurado, onde, na original, foi incluído um valor maior que o devido, e que vinculante que a requerência se prontificou a retificar. Fundamental, contudo, é que o crédito apontado na periconta original realmente existe, como demonstrado no item 2 dessa manifestação. Pois bem, no caso em concreto, o débito foi compensado na data do seu vencimento, com crédito devidamente comprovado com informações demonstradas em DCTF, retificador em guia de recolhimento do DAF. O Conselho Contribuinte decidiu reiteradamente em favor dos contribuintes no tocante a erro de fato. Diante das razões expostas, a requerente pede que seja julgada procedente a manifestação de conformidade nos seguintes termos. Homologação da compensação relacionada à PERDECOMP, número tal, e que sejam efetuadas diligências para comprovação das alegações mencionadas. Ato contínuo, a DRJ Campinas São Paulo julgou a manifestação de conformidade do contribuinte os termos sintetizados na ementa, a seguir transcrito.
Então, foi manifestação de conformidade considerada improcedente. Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso voluntário, pleiteando a reforma do acordo. No recurso voluntário, a empresa substitui as mesmas questões de mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de conformidade quanto ao indeferimento do crédito pleiteado. Anexou ainda aos autos a elementos adicionais de prova visando comprovar o seu direito creditório. É o relatório. Vamos ao voto. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. A lei trata de direito creditório da recorrente, decorrente de suposto pagamento indevido de DAF de CPMF. Visando utilizar o suposto crédito, a recorrente apresentou declaração de compensação que foi indeferida pela autoridade tributária sob o argumento de que não existia crédito disponível relativo ao DAF, que impediu a homologação da compensação. Em seu recurso, a empresa alega que cometeu erro de fato ao preencher incorretamente a PCPF com um valor maior efetivamente devido. A fim de comprovar o seu direito, juntou aos autos elementos probatórios entregues após a ciência do despacho decisório denegatório e manifestação de conformidade. Nesse passo, a recorrente narra detalhadamente os fatos que ensejaram o pagamento indevido. O crédito de CPMF, objeto da Perdecomp número tal, foi gerado o recolhimento da CPMF no Código 5869, com vencimento em 13 de 7 de 2005, em que a recorrente reteve indevidamente CPMF da empresa State Street Boston, o montante original de 20.626,02. A operação que gerou este crédito está discriminada no extrato da cliente, DOC 7. Vejamos, no dia 5 de 7 de 2005, a recorrente celebrou o contrato de câmbio no valor de R$ 5.448.526,05, única e exclusivamente para a aquisição de ações, o que foi feito na mesma data, conforme débito realizado denominado de liquidação de ações no valor de R$ 5.427.900. Sobre essa operação foi descontado indevidamente do cliente o montante de R$ 20.626,02 a título de CPMF. Isso porque esta operação não está sujeita a CPMF, de acordo com o disposto no ato das disposições constitucionais transitórias, com a redação dada pela Emenda Constitucional 37 de 2002, em seu artigo 85. São isentos de CPMF para investidores estrangeiros as aplicações de renda variável e ativos derivados de ações quando operado no ambiente de bolsa de valores de mercadorias futuras. Confira-se o texto do referido dispositivo. Aí tem o texto. De acordo com o referido dispositivo, as operações de compra e venda de ações realizadas em recinto do sistema de negociações da Bolsa de Valores e no mercado de balcão organizado, assim quando efetuadas por investidores estrangeiros, não teriam incidência de CPMF. Assim, a recorrente reteve e recolheu o CPMF indevidamente, a CPMF, já que erroneamente considerou como tributável débito em conta corrente de investidor não residente de recursos oriundos de venda de ações. Comprovação desse fato fica facilmente evidenciada na conta corrente do cliente, que pode se verificar no crédito da conta oriunda de câmbio e débitos e liquidação de ações e CPMF. No quadro abaixo demonstra-se todas as operações, inclusive com referência ao extrato bancário. Aqui tem os valores aqui, né? Frisa-se que, tão logo constatado o equívoco, em 13 de nove de 2005, o recorrente houve por bem devolver ao cliente o montante descontado indevidamente, conforme comprova o comprovante anexo DOC 8. Conforme se verifica, o montante creditado se refere exatamente ao montante descontado indevidamente, no valor de R$ 20.626,02, o que comprova que o crédito pleiteado pertence à recorrente. Por esta razão, não resta dúvida que a CPMF ora discutida não é devida. No presente caso, a recorrente demonstrou efetivamente que a operação não estava sujeita à CPMF, nos exatos termos do artigo 85, nos atos de disposições constitucionais transitórias, que justifica a confirmação do crédito indevidamente recolhido aos cofres públicos e, consequente, homologação da compensação atrelada sob pena de enriquecimento ilícito por parte do poder público, que é vedado pelo ordenamento jurídico. Constata-se, no caso analisado, que, embora a recorrente tenha feito a retificação da DCTF intempestivamente, constam nos autos diversos documentos que sugerem a existência do crédito da empresa, tais como a DCTF retificadora entregue após a ciência do despacho decisório denegatório,
lançamentos contábeis, os extratos de operação específica que gerou o crédito e a composição do DAF relacionados à CPMF paga maior. Assim, tendo em vista esse conjunto indiciário de elementos trazidos pela recorrente, entendo que há necessidade de conversão do processo de diligência para que a autoridade fiscal o analise quanto à sua potencialidade para comprovar o direito creditório da empresa, bem como solicite outros elementos necessários à análise do pleito, conforme indicado nos quesitos desta diligência. Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material e do artigo 29 do Decreto 70.235/72, proponho a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem, DEINF São Paulo, realize os seguintes procedimentos: que a autoridade fiscal realize qualquer outra verificação ou intimação que entender necessária para atingir os objetivos da diligência. B. Informar justificadamente se, independentemente de retificação da DCTF, a documentação juntada aos autos pela recorrente e a porventura obtida por meio de intimação são suficientes para comprovar que houve pagamento indevido e a maior da CPMF nos períodos envolvidos e nos montantes indicados pela recorrente. Em caso de apuração de valor divergente com aquele informado pela empresa, elaborar demonstrativo e indicar de forma fundamentada os motivos da divergência. C. Após a análise da documentação, a autoridade fiscalizadora deverá elaborar relatórios com os procedimentos realizados e conclusões tomadas. E D. Elaborado o relatório, deve-se dar ciência ao contribuinte para a manifestação sobre o teor do relatório da diligência, retornando então o processo de colegiado para julgamento. E é como voto. Ok. Então, proposta de resolução do relator. Maísa, como vota? Acompanho. Renan? Com o relator. Cíntia? Acompanho. Lara? Acompanho também. Renata? Relator. Thaís? Ficou mudo, Thaís. Com o relator. Ok, eu também acompanho. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator. Posso aplicar esse resultado por 81 a 86, né, Pedro? Deixa eu só dar uma explicação aqui sobre os outros. A situação que gerou o crédito é diferente, certo? Mas o contribuinte, ele explicitou bem, algumas foi eu acho que uma ou outra aí foi essa mesma situação de investimento de companhia estrangeira aqui em ações, certo? E, inclusive, ele traz como é que chama? A nota de custódia também, né? E junto à contabilidade. Tem outras situações que é duplicidade de pagamento, que ele traz tudo explicitado da situação. Entidade também isenta. Em todos os casos, ele traz extratos da conta bancária, documentos e a contabilidade também, certo? Os balancetes contábeis. Então, as situações são diferentes, mas o embasamento é o mesmo desse. Então, acho que se aplicaria o mesmo resultado. Ok. Alguém tem alguma divergência quanto a isso? Então, vamos aplicar o mesmo resultado, resolução do 80 a 86. Ok, Pedro? Vamos agora, vamos ver com apoio lá se a patrona do item 73 já chegou. Val? Não compareceu, presidente. Ok. Que bom. Isso é uma prova de uma... Deixa para lá. Vamos, então, seguir a ordem normal. O item 72 da pauta, Progar, Indústria e Comércio. Não, sem classificação, né, Renan? Podemos deixar isso por último, né? Vamos tentar matar o que é fácil. Então, vamos para esse 73 da pauta, Usina da Barra Açúcar e Álcool, embargo do contribuinte, Silvio Renan. Tem a palavra, Renan. Obrigado, presidente. Esse embargo, ele é bem simples, tá? São embargos de declaração apostos pelo contribuinte, admitido pelo despacho de presidente da turma ordinária, relativos à omissão da decisão sobre a existência de desistência parcial do recurso voluntário. Por bem relatar os fatos processuais, transcrevo o relatório do acordo embargado. Vou poupar o colegiado da leitura desse relatório. A minha intenção em trazer a transcrição é apenas para que o colegiado fique ciente que eram vários temas que estavam sendo tratados quando do julgamento pelo colegiado. Aquisição de cana-de-açúcar de pessoas físicas, utilização de cana-de-açúcar de produção própria, transferências de produtos industrializados, etc.
tá? É um crédito de IPI. Então, eram vários temas sendo apreciados nesse acordo. No julgamento, realizado em 26 de janeiro de 2016, acordo 3402-002863, a turma ordinária, por unanimidade, entendeu por dar parcial provimento ao recurso voluntário, revertendo somente as glosas realizadas sobre aquisições de pessoas físicas. Então, de todos os temas tratados, foi dado provimento somente às aquisições de pessoa física. Ciente da decisão, o contribuinte interpôs embargo de declaração, alegando que havia desistido parcialmente do recurso apresentado, fato este não apreciado pela turma julgadora, que, segundo o embargo, resultaria na necessidade de declarar o provimento integral do recurso voluntário. E no meu voto, eu vou trazer justamente essa comprovação da desistência parcial do contribuinte. Eu trago os documentos que foram juntados, as datas e as folhas que se encontram, mas o documento que efetivamente importa aqui para o julgamento dos embargos é justamente o que eu trago em negrito, que é as folhas 780, com recebimento pelo CAC Paulista em 24 de fevereiro de 2010, justamente a desistência, abre aspas, com exceção do direito ao crédito relativo às aquisições de cana-de-açúcar de pessoas físicas, e a desistência de todos os demais questionamentos contra a glosa efetuada. Fica claro, assim, que desde 24 de fevereiro de 2010, que é essa data, o litígio já não mais se referia aos demais itens apreciados pelo colegiado, mas somente em relação às glosas de aquisição de cana-de-açúcar de pessoas físicas. Acrescento ainda que consta nos autos a comprovação da transferência do crédito tributário para o processo de parcelamento, final 2014-48. Possível, assim, concluir que, antes do julgamento do recurso voluntário, que ocorreu somente em janeiro de 2016, já havia sido protocolado e deferido a desistência e parcelamento dos débitos constantes desse processo administrativo, não persistindo mais discussão às glosas efetuadas, com exceção da parte que o contribuinte não desistiu, que era a aquisição de cana-de-açúcar de pessoas físicas. Trago a transcrição desse tema para que o colegiado perceba que, de fato, esse item restou deferido. E digo, ora, se o único tema que restou em litígio for as glosas de aquisição de pessoas físicas, e estes foram integralmente revertidos em decisão de segunda instância, resta claro o provimento integral do crédito ainda em litígio. Desta forma, restando clara a desistência sobre os demais créditos objeto do litígio, voto por dar provimento aos embargos do sujeito passivo, devendo ser sanada a omissão sobre a desistência parcial apresentada, para constar o provimento integral do recurso voluntário, permanecendo a reversão sobre as glosas relativas aos créditos de aquisições de pessoas físicas, nos termos do Acórdão 3402-002863. É como voto, presidente. Ok, Renan. Só um segundinho. O áudio está bom, pessoal? Tá bom. Ok, como vota Maísa? Maísa não é Pedro. Pedro? Eu vou acompanhar o relator, presidente. Ok, Maísa? Renan, só fiquei na dúvida aqui se teria que editar a ementa, alguma coisa assim, porque, assim, chegou a analisar outros argumentos, né? Não sei se tem como a gente excluir, só fiquei nessa dúvida aqui na hora que eu estava lendo. Não sei se você chegou a pensar isso, cogitar de retificar o acordo, né? Porque, na verdade, o acordo ele analisou mais coisas do que ele podia ter analisado. Enfim, eu não sei se eu estou... Entendi. Então, você acha que seria, então, pertinente constar do voto dos embargos a retificação da ementa do acordo original, para que fosse constado somente o crédito de pessoas físicas? Então, eu não me para oponho. debate mesmo. Não, porque senão teria que retificar tudo, na verdade. A ementa, o voto, o acórdão errado, ele está lá errado, ele vai ficar errado. O que corrige eles são os embargos agora. Entendeu? Eu não acho que precisaria retificar tudo. Vocês acham? Não, eu fiquei com essa dúvida. Não tô... Só fiquei realmente na dúvida, porque o outro acordo, ele chegou a analisar um monte de coisa, e aqui, na verdade, a gente está falando assim, olha, o que tinha que ser analisado é só uma coisa.
Uhum. Mas eu acho que não precisa constar a retificação da ementa, porque senão seria da ementa e do próprio voto, de tudo, né? E é isso que está sendo falado aqui, né? Não, Que tá bom. aquilo lá foi a Mas mais. a gente tem acordos que retificam a ementa, sim. A gente já fez isso, por isso que eu levantei essa questão, Não porque... sei se isso é Eu mesma já imprescindível. fiz isso. Bom, Mas eu não me oponho, aí depende muito do consenso colegiado, até porque é uma formalidade. Então, isso pois para mim é um é, mérito eu em só si, não. fiquei com essa dúvida, mas para mim tá tudo bem, eu acompanho. Ok. Então vamos deixar dessa forma. Cíntia? Eu acompanho. Lara? Ok, Lara? Acompanho. Renata? Acompanho. Thaís? acompanho. Eu também acompanho, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento aos embargos do sujeito passivo, devendo ser sanada a omissão sobre a desistência parcial apresentada, para constar o provimento integral do recurso voluntário, permanecendo a reversão sobre as glosas relativas aos créditos de aquisições de pessoas físicas, nos termos do acórdão tal. A patrona do contribuinte, doutora Lia Barros dessa, OAB número tal, não compareceu à sessão virtual para acompanhar o julgamento do processo, apesar da solicitação anterior. Constar isso para nos resguardar de qualquer cerceamento do direito da patrona. Ok? Seguimos em frente para o item 74, Maxol Manufatura, é o Pedro. O Pedro acabou de falar, né, o Pedro? Vamos dar um descanso para você? Vamos pular para o da Cíntia? O da Cíntia são vários. São iguais, Cíntia? Eu vou pedir para ler o 76, que são duas discussões. Tem uma glosa e tem a discussão da atualização do crédito presumido de IPI. Então, no 76 já abrange essas duas discussões e vai aplicar no 77, 78, e o 75 é só atualização, que também já vai ser discutido. Tá, então nós vamos para qual? 70 aí? 6. Então, nós vamos jogar agora o 75, 76, 77, 78, Deckel Indústria e Comércio de Plástico, relatoria da Cíntia. Ela vai ler o item 76, que é o 2010-11 final. Ok, Cíntia, tem a palavra. Trata de recurso voluntário interposto contra o acordo proferido pela terceira turma da DRJ de Porto Alegre, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade que contestou o despacho decisório emitido eletronicamente pela Delegacia da Receita Federal de Poços de Caldas. O PERDCOMP, referente ao saldo credor do IPI do terceiro bimestre de 2005, foi parcialmente homologado pela unidade de origem, uma vez que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados. A contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via postal em 31/10/2017, apresentando recurso voluntário em 29/11/2017, pelo qual pediu a reforma da decisão recorrida e homologação integral do PERDCOMP, o que fez sob os seguintes argumentos: impossibilidade da glosa do crédito e retroatividade da declaração de inidoneidade da empresa fornecedora Compet, e o direito ao crédito presumido de IPI independente, que o direito do crédito IPI independe do pagamento ao fornecedor, uma vez consignado nos documentos fiscais de entrada de produtos, e a impossibilidade de cobrança de acréscimos moratórios. Através do despacho de folhas 123, 123, o processo foi encaminhado para o CARF, é o relatório. Como demonstrado em relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento. Não tem preliminar invocado em recurso, então eu passo a análise do mérito. Conforme relatório, versa o litígio sobre o PERDCOMP originado do ressarcimento de IPI, cuja compensação resultou em saldo devedor remanescente, conforme abaixo reproduzido. Aí aqui foi reconhecido o crédito, né, no valor de R$ 163.380,28, quer dizer, isso é o valor solicitado, foi reconhecido R$ 153.865,89, então é só um valor, uma diferença que foi glosada, tá? E a glosa foi pela constatação
de que esses créditos eles eram indevidos, realizados em procedimento fiscal. Então, por isso, foi homologada parcialmente a Perdicomp, tanto desse processo quanto dos 77 e 78. Constata-se que a homologação parcial do direito creditório decorreu da constatação do saldo credor inferior do valor pleiteado, como eu acabei de dizer. A recorrente pediu pela reforma da decisão recorrida, o que fez considerando os seguintes argumentos. Impossibilidade da glosa do crédito, com a irretroatividade da declaração de inidoneidade, uma vez que os fatos geradores analisados no despacho decisório e no acórdão da RJ ocorreram durante o ano de 2005 e, portanto, os respectivos documentos não foram atingidos pelo ato declaratório executivo 5/2008, o qual refere-se expressamente ao período posterior. O direito ao crédito presumido de IPI independe do pagamento ao fornecedor, uma vez consignados os documentos fiscais de entrada. E a impossibilidade de cobrança de acréscimos moratórios. Não há que se falar em incidência de crédito para compensação integral, em razão da suposta incidência de juros e acréscimos moratórios que não teriam sido computados. A atualização apenas dos débitos na compensação, em seja enriquecimento sem causa do fisco, uma vez que, da mesma forma que são atualizados nos termos do artigo 61 da Lei 9.430, também o devem ser os créditos do contribuinte reconhecidos na compensação, e a partir do protocolo do respectivo pedido de ressarcimento, por imposição do princípio constitucional da isonomia e moralidade, nada mais justo que a contribuinte seja titular de direito ao crédito IPI e garanta a atualização monetária pela Selic, neste período, nos moldes aplicáveis na cobrança, restituição ou compensação dos tributos e contribuições federais. Com relação à impossibilidade da glosa do crédito, argumenta a defesa que os fatos geradores analisados, eles ocorreram, eu acabei de ler, né, no ano de 2005 e o ato declaratório de 2008. Argumenta ainda que o direito ao crédito presumido independe do pagamento fornecedor. Não obstante os efeitos produzidos pelo ato declaratório número 5/2008, que passou a considerar os documentos emitidos pela empresa como tributariamente ineficazes, chama atenção o fato de que não há comprovação da efetividade de tais operações. Aqui eu transcrevi os fundamentos que motivaram a conclusão da DRJ, tá? Eu peço licença para ler essa parte que eu grifei. Em resumo, essa questão do o que aconteceu, o fornecedor Compt, ele foi declarado inativo, através desse ato declaratório em 2008. E a fiscalização, em procedimento em análise, ela considerou, ela não levou essa questão do ato declaratório como fundamento principal da sua conclusão. Isso foi só uma motivação para uma análise mais apurada. E aí ela intimou a contribuinte para comprovar a efetividade das operações. Então, esse é o fato principal que a gente tem que se ater. Deflui do ordenamento jurídico pátrio que cabe a quem alega o ônus da prova. E no que diz respeito ao efetivo pagamento das notas fiscais de entrada emitida pela Compt em favor da DEC, por parte dessas últimas, a fiscalizada não logrou comprovar com o documento hábil a sua efetiva realização. Conforme se lê de sua última resposta, a qual vem resumida no parágrafo 8º anterior, já em 2005, a Dexo supostamente já efetivava alguns pagamentos à Compt, em contrapartida das notas fiscais de entrada sob análise, fato este somente alegado, mas não provado. Por outro lado, são 2 cheques, tá, que foram emitidos em 2007 à Compt pela DECO, como restante do pagamento das mercadorias em questão. Carece de melhor vinculação documental da operação. A uma porque não foram juntadas cópias microfilmadas dos mesmos, fornecido pelos bancos, o que comprovaria, de fato, o efetivo fluxo financeiro de uma empresa para outra. E a 2, porque a mera oposição de cópias das folhas dos cheques sequer provam aquela efetividade de fluxo financeiro. Além disso, podem se referir a outras operações comerciais. E, por fim, cabe salientar que, ao contribuinte, foi dado exaustivo prazo para que apresentasse a documentação pertinente, a saber, a fiscalização foi iniciada em 2 de 2010,
E, depois de inúmeras prorrogações de prazo, denotando o devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa por parte da fiscalização, o contribuinte não logrou comprovar o solicitado. E, por outro lado, não prospera o argumento de crédito fiscal do IPI, por ser escritural, não comporta comprovação da efetiva aquisição dos insumos, bastando que esteja destacada na nota fiscal. A dicção do artigo 190 do Decreto 4.544/2002, então vigente, pressupõe que para os créditos sejam escriturados, os documentos gozem de legalidade, legitimidade e correspondam a uma efetiva entrada do produto no estabelecimento. Então, em suma, é isso, né? Diante das inconsistências nos documentos fiscais da COMPT, a fiscalização requereu essa comprovação da efetividade das operações, mediante a comprovação do pagamento de algumas notas fiscais. Tá? Aí, em defesa, assim alegou a contribuinte. Ademais, como a mercadoria fornecida pela COMPT, ela diz que tinha uma qualidade reduzida, houve um desacordo comercial, enfim, foi concedido, por conta dessa qualidade reduzida, uma mercadoria que ela havia comprado por R$ 2.017.032,75, ela teve um desconto de R$ 1.242.032,75 e o pagamento foi de R$ 475 mil. Como que esse pagamento foi comprovado? Eu estou chamando a atenção aqui nesse outro parágrafo, tá? Está nas folhas 66 a 68, apenas um recibo de pagamento e uma cópia dos cheques emitidos. Não tem nenhum extrato bancário, não tem microfilme, não tem absolutamente nada. E é um recibo simples, feito em computador e assinado a caneta, sem nenhuma comprovação também de data, enfim, por um reconhecimento de firma ou algo parecido. Aplica-se, neste caso, o artigo 3731 do CPC, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Com efeito, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para a comprovação do direito pleiteado. Contudo, ainda que aplicada a verdade material para exaurir toda e qualquer dúvida sobre a realidade fática, não há como socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao seu ônus da prova. E cabe igualmente observar que a contribuinte invocou a súmula 509 do STJ, que condiciona o aproveitamento de crédito justamente a demonstração da veracidade da compra e venda, o que não foi comprovado no caso em análise. E com relação ao argumento de que o crédito de IPI é escritural e não depende do adimplemento da obrigação da empresa com seu fornecedor, impera observar que para os créditos sejam escriturados, deve o documento gozar da legitimidade, né, como eu acabei de destacar na decisão da DRJ, foi muito bem colocada e utilizei a título de fundamentação também, tá? Então, uma vez que não foi comprovada a efetividade das operações, a efetiva entrada do produto no estabelecimento, ao que pese ele ter apresentado para fiscalização algumas comprovações que foram analisadas em outro procedimento fiscal, mas, enfim, nesse processo aqui só tem esse cheque. Com relação à impossibilidade de cobrança de acréscimo moratório, cumpre observar que o débito que já estava vencido por ocasião da transmissão do PERDCOMP, razão pela qual deve incidir os encargos moratórios sobre o valor informado. E como se posiciona aqui, eu citei uma doutrina, Luciano Amaro, e o artigo 74, parágrafo 1º e 2º da Lei 9.436, e, por sua vez, a cobrança do acréscimo decorrente do débito vencido por ocasião da transmissão do pedido é prevista pelo artigo 61 e 62 da 9.430, motivo pelo qual está correta a atualização pretendida pela unidade de origem. Por outro lado, requer a recorrente que seja reconhecido o direito à atualização monetária do crédito que a ampara pela aplicação da taxa Selic. Com razão, a defesa neste ponto, como já mencionado acima, versa o caso de análise sobre o pedido de ressarcimento referente a crédito presumido de IPI, portanto, aplica-se a súmula CARF 154. Ademais, o pedido de ressarcimento foi transmitido em 29 de 11 de 2006, sendo deferido em 5 de 10 de 2010,
o que configura a posição estatal passível de acarretar a atualização da monetária pela taxa Selic na forma simulada por este Tribunal Administrativo. Aqui eu estou citando o acordo 3402007294 da conselheira Maria Aparecida de Paula, e, por sua vez, com relação ao termo inicial para incidência da correção, por aplicação do artigo 24 da Lei 11.457/2007, uma vez que considera-se o prazo de 360 dias contados da data do protocolo do ressarcimento. Estou citando aqui também um outro acordo da Câmara Superior, acordo 9303009886, com esse deve ser dado parcial provimento ao recurso neste ponto. Eu falo parcial provimento por quê? Porque eu estou reconhecendo a questão de aplicação da súmula 154, porém ele tinha pedido atualização a partir da data da transmissão e eu estou considerando os 360 dias. Ante o exposto, conheço do parcial provimento ao recurso voluntário para que seja aplicada a atualização monetária pela Selic sobre os créditos reconhecidos em despacho decisório a partir do término do prazo de 360 dias contado da apresentação do pedido até a data da sua efetiva concretização, devendo a unidade de origem apurar o valor e proceder ao respectivo encontro de contas através da compensação. Consegui. Ok, beleza. Peguei um rumo na leitura para não perder o ar, mas deu certo. Ok. Alguém gostaria de fazer algum... Vai, Maísa? Cíntia, eu fiquei na dúvida aqui, porque assim, eu estou entendendo que a fiscalização concedeu parte do crédito, e aí a outra parte que ela não concedeu foi pelo fato da pessoa jurídica ser inexistente. A gente não está reconhecendo o crédito. Não estou afastando a glosa. Você não está afastando. Não. É porque, para mim, pode ser que eu estou enganada, e aí, enfim, levantar isso para discussão. Essa questão da aplicação da Selic, após os 360 dias, é quando tem oposição ilegítima. No caso... Mas ela reconheceu grande parte do crédito. Até eu transcrevi lá, no início do mérito, eu reproduzi justamente o resultado do despacho decisório. O valor solicitado era 163.380,28. O valor reconhecido, 153.865,82. Foi só um pequeno... Então, por isso que eu coloquei que, no caso, a atualização e a oposição é legítima com relação ao crédito reconhecido, né? A parte que foi reconhecida pela DRJ, pela unidade de origem. Então, ao que foi reconhecido, teve oposição ilegítima? Não, a atualização da taxa Selic, a atualização do crédito pela taxa Selic, esse valor que foi reconhecido, que foi acatado, homologado, ele tem que ser atualizado pela taxa Selic, é isso. É o prazo, né? Ele não pediu e demorou... É porque a gente está entendendo que a simples mora da administração corresponde à oponibilidade legítima do fisco. Isso, até... Procedentes do STJ. Obrigada, Thais, exatamente isso. Tem até um parágrafo ali que eu coloquei a data em que foi feito o pedido e a data do despacho, né? Que foi feito em 2006 e foi deferido somente em 5/10/2010. Eu entendo, mesmo que seja, né, foi deferido parcial após um procedimento fiscal, tudo, mas houve uma demora considerável, e isso é considerado oposição legítima. Então, mas o que eu não estou conseguindo visualizar é porque, assim, foi pedido de compensação, né? Ele vinculou, ele tem pedido de compensação aqui, vinculado, né? Aqui é uma PERDECOMP, de pedido de compensação. Então, o valor, ele já foi atualizado. Eu não estou entendendo o que é que a gente vai ter de atualização aqui. Senão teria que atualizar o débito também. É isso aí. Esse caso é diferente. É diferente. Eu não entendi porque ela lançou o débito vencido sem atualizar também. Me permita um abate, porque isso já foi motivo de uma de minhas insônias, quando eu estava analisando exatamente um desses casos, Cíntia, porque, de fato,
a simples mora constituiria numa oposição ilegítima e geraria o direito à atualização do crédito parte do contribuinte. Só que, via de regra, tem um grande problema. Aqui é pior ainda. Primeiro, vou no caso geral. O contribuinte apresenta um pedido de ressarcimento e já utiliza aquele crédito, normalmente num prazo de dias. Ele utiliza todo o crédito em compensação. Quando dá nos 360 dias, não tem mais o que atualizar, porque o contribuinte já usou o crédito inteiro. Então, você acabaria dando um crédito sem qualquer oposição ilegítima. Por quê? Porque já foi utilizado integralmente. E eu lembro que essa decisão que você utilizou é até interessante, que eu liguei até para a Maria. Perguntei, você consegue me explicar a sua decisão? Quando você diz aqui, até você traz aqui, quando você diz a incidência da atualização de Selic a partir do término do prazo de 360 dias do protocolo, até a data da sua efetiva concretização, com seu recebimento em pecúnia ou encontro de contas na compensação, conforme o caso, o que seria isso? E aí eu coloquei, e se essa compensação for antes dos 360 dias? Então não tem crédito, porque o reconhecimento é de tudo aquilo que ultrapassa os 360 dias. Se a compensação foi antes, não tem o que ser atualizado, porque não há oposição ilegítima do fisco. E aqui nesse caso aqui... exatamente. Nesse caso aqui, eu acho que ainda é da época que nem precisava o PER. 2006, ele nem era obrigado a apresentar o PER antes. Então, ele já apresentou Aliás, nem que não precisava, né? O PER estava dentro da Decomp. Mas, pelo que a gente vê, ele já compensou tanto que na hora que você deixou de homologar R$10 mil de crédito, que o auditor fiscal deixou de homologar 10 mil, já foi homologada parcialmente a compensação, que demonstra que ele utilizou integralmente o crédito que ele estava pleiteando, ou seja, não há oposição ilegítima. A gente pode até entender que no mérito ele está correto, só não tem o que ser atualizado. Aplica-se a regra geral, da data do pedido até a data da efetiva concretização. Só como foi concretizado já no D0, você pode aplicar a regra, mas o resultado é zero. Entendi. Você estava dizendo isso por uma vez que não se trata apenas não apenas com relação ao pedido de ressarcimento, a compensação em si. A minha interpretação foi no seguinte sentido, que ele tinha lançado, ele tinha declarado sem o débito, sem atualização, né? E o que ele estava questionando era isso. E aí a fiscalização, inclusive o processo 75 é só isso. O que acontece? A fiscalização aplicou, né, a correção. Então, o que o contribuinte está questionando? Não, então tudo bem, se ele vai atualizar o débito, então tem que atualizar o crédito também para fazer o encontro de contas. Aí eu fui por essa interpretação nesse sentido, entendeu? Mas nesse caso não tem atualização. Você vai retificar, Cíntia? Vou, Okay. Com certeza. Não pensei da forma como o Renan está colocando, obrigada por me chamar a atenção, mas realmente não tem efetividade, né? Isso aí. Então vamos gente, vamos votar então com essa retificação. Então, nesse caso, você vai negar provimento ao recurso, retificando, porque aplicando o entendimento vai ser resultado zero. Então, já nega. Exatamente. Então, aqui no total, todos os itens será negar provimento ao recurso. Ok. Então, Pedro, voltando então ao julgamento. Então está negando provimento porque todas as compensações foram realizadas antes dos 360 dias. Eu acompanho eu ainda fiquei com uma dúvida. Desculpa. Aí é mais contra o mérito. Espera, vamos por partes. O Pedro está votando, você acompanhou, né, Pedro? Você nega provimento. Então vai lá, Maísa. Acompanho a relatora. Não, é mais contra o mérito aqui, porque eu estou entendendo, essa parte que você falou, que o fundamento do despacho decisório não foi exclusivamente o ato declaratório executivo, eu não achei aqui no processo, Cíntia. Então, é dúvida realmente, porque eu fiquei na dúvida se teria que aplicar aquela questão dele ser adquirente de boa-fé, pelo fato do ato declaratório ter sido em 2008, e as operações que a gente está tratando aqui são de 2005. É que ela falou que não foi comprovada a operação. Até ele trouxe aqui a súmula 509 do STJ, e o que eu argumentei foi exatamente isso. A questão do ato declaratório, se ele é adquirente de boa-fé ou não, ela acabou ficando em segundo plano, uma vez que a fiscalização deu todos os prazos para ele comprovar a operação, e ele não comprovou nenhuma efetividade. E, principalmente, né, ele trouxe aqui, além de não comprovar a efetividade,
uma operação que, a princípio, seria de R$ 2.017.032,75, ele apresentou 2 fotocópias simples de um cheque emitido, de 2 cheques emitidos, totalizando 475 mil, e argumentou que a diferença foi um desconto porque a mercadoria não era de qualidade. Então, não tem Não trouxe nada do transporte da mercadoria, Nada. sabe? Essas coisas que normalmente vêm, assim, para comprovar que realmente entrou. Ah, não, tudo bem. Eu só fiquei na dúvida porque eu não achei o termo de verificação fiscal aqui. Aí Então, a questão do ato declaratório ficou para segundo plano, né? Não comprovou de qualquer forma. Agora, o que eu fiquei em dúvida, mas pode ser que eu estou simplesmente muito esquecida, para crédito presumido é tudo a mesma coisa, né? É igual. Essa história de nota fiscal inidônea. Quer criar crédito presumido. Sim, é crédito presumido. A questão que até ele argumenta, a questão de ser um crédito escritural, então, mas até mesmo para isso, eu acompanhei a decisão da DRJ nesse sentido, de que o fato é que, aqui, ó, mesmo sendo crédito escritural, ele não comprovou a aquisição dos insumos. Então, isso que eu fiquei em dúvida ao longo do voto também, porque tem hora que fala escritural, tem hora que fala presumido. Na verdade, crédito básico e crédito presumido que é diferente. Quando você fala escritural, você quer dizer o que exatamente? Assim, fiquei em dúvida. Se é o presumido mesmo, se é o básico. É o crédito presumido, a gente está falando sobre crédito presumido, tá? E o argumento da defesa é que este crédito, ele é um crédito escritural, ele não tem necessidade de comprovar porque ele foi escritado nos documentos fiscais, etc. É só isso, escritural no sentido de obrigação acessória mesmo. Pera lá, o crédito foi destacado. Eu até destaquei. Oi? Não é crédito destacado na nota, é isso. Isso. Não é compra de mercadoria. Isso. Eu até chamo aqui a atenção, no último parágrafo eu destaquei, na decisão da DRJ. Por outro lado, não prospera o argumento de que o crédito fiscal do IPI, por ser escritural, não comporte comprovação da efetiva aquisição dos insumos, bastando que seja destacado nota fiscal. A dicção do 190 do RIP, então, vigente, pressupõe que para que os créditos sejam escriturados e o documento ele tem que gozar de uma legitimidade, corresponde a uma efetiva entrada dos produtos no estabelecimento. Então, mas tudo isso é para crédito básico, né? Você compra não parece que é crédito básico, não estou vendo aqui que é crédito presumido. Então, isso que eu não estou entendendo, eu não estou vendo crédito presumido também. Não tem. Não, mas ele foi por todo momento aqui. Mas ao longo do voto, todo tempo fala de crédito presumido, sim. lá no fim, especialmente. Então, a própria DRJ tratou também como crédito presumido. Está aqui, ó. Vamos buscar aqui a decisão da DRJ. Por isso que eu nem fui atrás dessa questão. Ele tratou por todo momento como crédito presumido. Então, mas daí isso que eu estou querendo entender. É essa argumentação mesmo para tirar o crédito presumido? É como se fosse o crédito básico, daí a nota fiscal inidônea? O que tem a ver? Que ponto eu não estou achando, o termo de verificação fiscal eu não achei aqui no processo, eu não sei se o Renan que costuma ser junto comigo aí nas análises dos processos. Eu não achei o termo. O termo de verificação fiscal. O termo de verificação fiscal, ele é disponibilizado, né, para o contribuinte, pelo que eu estou procurando aqui, eu também não estou achando, é que ele é disponibilizado na internet para o contribuinte. Mas agora a gente não consegue abrir mais. Antes a gente conseguia acessar o despacho decisório online. Você tinha como fazer aquele acesso. E agora não tem como mais a gente fazer isso. Então, o termo de verificação fiscal está aqui, ó, na folha 4 do meu voto. Por isso que eu reproduzi esse trecho da decisão da DRJ. Ele realmente não está nesse processo. Aí ele menciona aqui que as glosas estão fundamentadas no termo de verificação fiscal disponível para download, nas mesmas informações complementares da análise de crédito. E aí está transcrito no corpo da decisão da DRJ. Porque aqui ela está fazendo referência, até parece que ela fala assim, ó, vem resumida no parágrafo 8 anterior, o que é que foi, porque, enfim, eu estou muito na dúvida aqui dessa questão desse processo, principalmente do que
Porque eu entendi que ele apresentou só a prova de 2007. Só que essa origem aí de que o contribuinte, que a origem da fiscalização, ela foi com base nesse ato, enfim, isso daqui tá... não sei, eu achei isso aqui, gente, é crédito presumido, parece que é crédito presumido de PIS e COFINS, com ressarcimento de PIS e COFINS, que você vai na conta gráfica do IPI. Então, por isso que tem a ver com a entrada, Thaís. Porque o que você tem de crédito? Era na cumulatividade do PIS e COFINS, você tinha 5,37 de crédito presumido. Da cadeia. Então, aí você considera, a partir das suas entradas, qual seria o valor presumido de PIS e COFINS que se diria. Aí você joga 5,37 e joga isso na conta gráfica escritural do PIS do IPI. Tá. Então, por isso que essas duas palavras, escritural, que não está destacado em lugar nenhum, e presumido, porque o único crédito presumido que existe nesse sentido aqui, que tem a ver com esse caso, é o crédito presumido do PIS e COFINS, aquelas empresas de ressarcimento. Exatamente. Então, aí, por isso da glosa, aí tem sentido essa glosa, essa operação de fiscalização que tinha. Se não for comprovada a efetiva entrada essa aquisição, a efetividade, glosa... Aí não vai ter crédito presumido que foi escriturado. Isso, aí casa direitinho com a aplicação do jogo. Obrigada, Mineiro. Me ajudou muito. Aí, se, claro, aí não foi comprovada a efetividade da operação de aquisição, a Cíntia demonstrou isso, colocou isso no voto dela, logo, esse valor tem que ser glosado do montante do crédito presumido que vai ser julgado na conta gráfica do IPI. Ou na escritural, né? O crédito escritural lá. Isso. Porque aqui até o contribuinte juntou esse outro processo que você se referiu, Cíntia, o 520, 2008, 17, que fim que ele teve? Porque eu vi aqui que teve uma resolução, né, da DRJ, que está procurando identificar, essa operação tem alguma coisa a ver com essas aqui nossas? Olha, qual o processo você está falando? O que ele juntou aqui, o 520, 2008, 17, que ele juntou uma resolução da terceira turma de julgamento da DRJ de Belém, no qual eles estão solicitando essas informações, porque eu ainda não consegui ver que isso aqui é para crédito presumido, tá, Mineiro? Eu entendi o que você está falando, mas é porque, assim, aqui no termo de verificação fiscal? Não, está escrito aqui durante todo o tempo da DRJ, essa situação, que isso é crédito presumido. A defesa está com base em que é crédito presumido. Esse termo de verificação, Maísa, ele foi o que a DRJ transcreveu no corpo da decisão que eu reproduzi no voto, né? E foi feita essa verificação, esse procedimento fiscal, e foi analisado, neste processo tem a cópia desse cheque, foi apresentado no outro processo também, e lá ele apresentou algumas planilhas, mas que a fiscalização também desconsiderou, né? Então, mas o resultado do termo de verificação está transcrito no corpo da decisão da DRJ. Eu acho que para a gente conseguir tocar, talvez, como a defesa foi feita com base falando que é crédito presumido, mas então não é litigioso isso. É crédito presumido de IPI. Gente, eu acho que eu tô abrindo o processo errado. Não, a gente está julgando qual o processo? É o 2010-11, né? 154, 2010-11? Isso. Eu não vi nenhuma hora aqui falando em presumido, meu senhor. Eu só posso estar doida. Eu não estou achando. Eu dei um controle que é presumido. Da DRJ, eu não achei falando de presumido também. Na decisão da DRJ eu não achei. No recurso voluntário do contribuinte eu não achei falando que é presumido também não. Simplesmente glosou por causa da aquisição feito de matéria-prima. É aquisição de insumo. Deixa eu ver aqui. Eu acho, eu queria propor uma solução, Cíntia, eu não sei se você estaria de acordo. Eu acho que seria interessante a gente converter em diligência para a gente pedir o termo de verificação fiscal e anexar aqui no processo.
porque eventualmente vai tirar qualquer tipo de dúvida que pode ter em relação ao qual é a delimitação do que é por que foi glosado. Porque o despacho decisório eletrônico, ele foi global, ele fala que não pode, que não cabe. Mas aqui, o termo de verificação fiscal, ele não foi reproduzido na íntegra pela decisão, pela DRJ, e a DRJ traz um item, né? Então, eu acho que pode ser interessante a gente pedir a cópia disso para verificar, avaliar realmente o que é que foi glosado, o que é objeto desse processo aqui, né? Não sei, eu estou tentando buscar uma solução, porque realmente eu entendi o que você falou que é presumido, mas aqui eu estou olhando o processo, eu não consegui achar nada de crédito presumido. Tá, mas vamos colocar o seguinte, se não for presumido, se for básico, o que mudaria? Se ele for básico, Mineiro, e ele registrou, tem que ver, a gente tem as notas fiscais, porque eu estou entendendo que essa resolução que o contribuinte apresentou aqui, que tem as notas fiscais, e o contribuinte registrou, ele está no registro de IPI dele, o que a fiscalização está mandando confirme que essa operação efetivamente aconteceu. Então, a nota fiscal existe. Sim. O crédito está escriturado. E quando por ser crédito escritural, aí o contribuinte, essa questão da boa-fé, ela vai agir de maior para ele. A fiscalização ela não poderia voltar lá nas operações anteriores a essa declaração de inaptidão, pedindo para ele confirmar as operações. Sim, eu entendo a sua proposta de diligência, mas, assim, a questão principal, né, a efetividade da operação e não comprovou a aquisição do insumo, principalmente por conta dessas questões todas que ele colocou do valor da operação, do desconto que foi dado, do valor comprovado, efetivamente pago, né, então essa foi a questão maior que eu considerei. Eu entendi que seria o crédito presumido mesmo, porque em todo momento, né, foi tratado dessa maneira, mas, enfim, o que poderia, de repente, fazer a título de resolução, de diligência, seria, então, trazer a documentação daquele processo para esse, porque eu tenho que julgar com base com o que está nesse processo aqui, né, e oportunizar que ele apresente algo que apesar de ser dado essa oportunidade, né. Eu não me oponho, se o colegiado entender que é pertinente, eu não me oponho de forma alguma. Desculpa se eu entendi mal, até para eu entender bem o que está acontecendo também. Eu não achei que foi isso que foi proposto, Cíntia. Eu achei que a Maísa não está querendo oportunizar comprovar as operações, que ela está querendo só o termo de verificação fiscal. Trazer o termo de verificação fiscal e o que foi feito durante esse procedimento fiscal para esse processo. É isso, não é, Maísa? Isso. Eu quero o termo que mostra o fundamento desse despacho decisório. Eu estou entendendo que o termo de verificação fiscal é o fundamento do despacho decisório. E aí, nesse termo de... E a fiscalização, ela vai trazer o que tem, porque eu estou entendendo que o contribuinte apresentou as notas, aí a fiscalização falou, não, teve essa inaptidão em 2008, então confirme que essa operação aconteceu. Então, eu estou entendendo que é isso. E aí, eu acho que abrange bem o que o STJ buscou resguardar. Olha, se a declaração de inaptidão, ela vai ter efeito para frente, 2008 para frente. Ali para trás, ele vai ser considerado como um adquirente de boa-fé. Presidente, uma questão de ordem, presidente. A gente está sob o processo de votação sobre o mérito, né? Caberia ainda a proposta de uma diligência? Porque eu não estou confortável para votar o mérito, Pedro. Eu não vou votar o mérito é uma questão de ordem para a gente esclarecer isso aí também. Já está na votação do mérito, sem dúvida. E outra coisa que eu ainda, Maísa, não consegui acompanhar o seu raciocínio na diferença, que realmente não está claro o que é crédito presumido e se você pegar os atos pretéritos, se é crédito básico. Só que isso aí eu não consigo identificar ainda a diferença. O que isso teria... poderia modificar o entendimento do colegiado, pelo seguinte caso. Se teve aquisição, se teve a emissão de alguma nota fiscal, independente se isso é crédito presumido ou se é crédito básico, ou seja, se o que ele comprou tinha IPI destacado, comprou de uma indústria, ou se ele comprou de um comércio, e aí teria o IPI
o IPI não, aí teria o presumido pelo ressarcimento do PIS e da COFINS. De qualquer maneira, dentro desse seu raciocínio, a nota fiscal estaria escriturada. E aí você teria toda a sua convicção. Então, eu acho que a discussão não é se isso é básico ou se isso é presumido. E parece que isso também é uma premissa. A nota foi emitida, que todo momento fala que existe uma nota fiscal. Foi considerada inidônea. E sim, foi considerado inidôneo. Então, a gente tem que ver. Não, acho que não é nem para pedir, a questão vai enfrentar agora. A nota existe. Resta saber que ainda está uma zona cinzenta, apesar de muitos atos estão falando que é presumido, mas pode ser que tem crédito destacado nessa nota ou não tenha. Mas, independente disso, se tiver ou não tiver, essa nota é escriturada na contabilidade e no livro de registro de entrada. Então, dentro do seu entendimento, posso estar enganado, geraria uma presunção de legitimidade do documento, uma confiança para ser protegida por contribuinte, porque o ato que declarou esse documento idôneo é um ato posterior. Então, não há nada que a gente possa pedir lá atrás que vai modificar essa situação. Quem entende que esse ato declaratório da inidoneidade retroage, vai entender. Quem entende que só vale para frente, vai entender. Então, eu não consigo entender também, ainda que não tenha o documento que falou isso, né, acho que isso não seria necessário nesse momento do processo. Né? Seria diferente se fosse crédito presumido, tá, Mineiro? Eu acho que, eventualmente, porque se é crédito escritural, e aí a questão dele ter escriturado, o raciocínio é muito próximo do ICMS. Eu estou entendendo que aqui é escritural. A gente teria que avaliar se teria algum tipo de diferença do qual que é o crédito presumido que a gente está tratando e, eventualmente, algum tipo de diferença na escrituração. Então, os dois créditos são escriturais, né, gente? Os dois créditos são escriturais. Só que um é dado de forma presumida, o outro é dado na forma destacada na nota. Os dois casos são créditos escriturais. Isso aí não é um crédito, é um crédito que está lá na escrita fiscal do IPI. Então, ambos os créditos são créditos em tese escriturais. Eu acho que aqui é crédito básico, esse que é o ponto. É básico. Então, sim, mas aí que está, essa diferença que eu não consigo ver, identificar o entendimento. Se a nota é registrada, escriturada, que diferença faz se isso for crédito básico ou for crédito presumido? Se ambos os créditos estarão escriturados no livro de registro de apuração do IPI. Um como débito e crédito lá na colunazinha, pela entrada, né? E o outro lá no finalzinho, outros créditos, não sei o quê, crédito presumido conforme a lei tal. Então, ambos os créditos serão escriturais. Não, eu posso até concordar com você que talvez na prática, no fim, a resposta vai ser a mesma, mas é só porque no voto está falando crédito presumido, é só para a gente saber direitinho o que a gente está votando. Mas a questão é que a Maísa propôs uma diligência, o Pedro falou que realmente, no momento agora do voto, não é o momento de suscitar uma diligência, né? A Maísa pode pedir vista, pode negar ou pode dar. A gente não está em debate? Não, o Pedro está votando. Quem votou já? Não, já votei. Eu? Isso foi a Maísa, na hora dela dar o voto dela, ela continua na dúvida. Entendi. Entendeu? Então, essa é a questão. Então, pelo que está aqui, a gente continua com a dificuldade de entender se é escritural, se é básico ou presumido. Se pegar pela manifestação de inconformidade, também ele tangencia, né? Ele fala... Em relação aqui ele fala créditos ordinários. Créditos ordinários, em tese, poderiam ser créditos básicos. Poderia dar a entender que são créditos básicos. Logo no início dos fatos, lá na manifestação de inconformidade. Né? Tá, eu acho que ficou mais nessa questão da ausência de pagamento, então, porque ele trouxe só o comprovante de pagamento de 2007, ele não trouxe nada referente a eu estou entendendo que deve ser isso, então, considerando o que tem, já que a diligência inicialmente poderia não trazer nenhum tipo de benefício aqui para o processo, e considerando que o que o contribuinte trouxe foi realmente só em relação ao ano de 2007, eu vou acompanhar o relatório. Então. Ok, o Cíntia só pediria para a gente acertar esse termo que está no seu voto, que fala de presumido ou básico. O que eu mencionei aqui, crédito presumido, que eu estou olhando, foi na transcrição
de alguns argumentos da defesa, né? Mas aí eu retiro. Onde eu estou mencionando aqui no voto, usando o termo crédito presumido, eu retiro o termo presumido, para não ficar essa dúvida, para o colegiado ficar mais à vontade. Ok. Silvio Renan? Só uma questão, desculpa, tirou um negócio da Selic, né? Aquela parte final tirou, né? Está negando, aquilo ali tirou, né? Então, vamos lá, por parte. Para mim, particularmente, eu não verifiquei em momento nenhum processual essa questão do crédito presumido. Para mim, em todo momento aqui, tudo que eu observei seriam créditos básicos de IPI, tanto que nos extratos do PERDECOMP, né, que é o primeiro documento do processo administrativo, em todas as linhas em que há destacado crédito presumido, o valor dá zero. Sempre vem destacados outros créditos. Então, para mim aqui, posso até estar enganado e não quero nem entrar nesse ponto. Para mim, isso é só... Só para complementar, Renan, a empresa ela é industrial, é comércio e indústria. Então, você tende a estar correto. Tende a ser crédito básico, porque ali a empresa é não sei o que, comércio e indústria. Só para... Vamos lá. Desculpa. É só uma observação. Não tem problema, foi aqui no item 2.2, a recorrente pediu aqui, eu transcrevi o argumento, o item 2, o direito ao crédito presumido de IPI independe do pagamento ao fornecedor, uma vez consignado nos documentos fiscais de entrada. Foi aqui que me direcionou o crédito presumido. Então, foi nesse tópico da defesa que ele tratou dessa forma. Por isso que... Perfeito. E me parece, a Maísa e o Renan estão corretos, parece que nos atos anteriores, inclusive no acordo, sempre leva a crer que é crédito básico mesmo, Renan. Pode dar sequência, não vou interromper. Eu acho que, independente disso tudo, eu acho que a Thaís acabou resumindo bem. O litígio não é esse, então vamos focar no que é o litígio. O litígio, fora a parte da Selic que a gente já concordou, seria a questão das glosas. O pessoal está me escutando? Está todo mundo preto para mim, tá ok? Sim, estamos escutando. Estou escutando. Tá. Seria a questão das notas fiscais glosadas em virtude do contribuinte ter irregularidade cadastral. Esse, inclusive, é o termo utilizado pela própria DRJ. Essa questão do ADS ser posterior em leitura à decisão do colegiado de primeira instância, pelo que eu verifiquei, ela traz claramente, olha, a fiscalização não está utilizando esse ADE como fundamento para a glosa do crédito destacado nessas notas fiscais. O fundamento é a irregularidade cadastral do contribuinte. Ele não poderia tomar crédito dessas entradas desse contribuinte que tem uma irregularidade. E foi justamente nesse ponto que a fiscalização pediu ao contribuinte, olha, o seu fornecedor é irregular, então me comprove a realização dessa operação. E aí foi quando, até para manter a coerência, eu mentalmente fiz a comparação com um dos casos que eu julguei recentemente, que o contribuinte trazia as consultas da situação cadastral do contribuinte, à época que ele fez a aquisição e estava lá ativa, ele trazia as notas fiscais, ele trouxe as transferências organizadas e vinculadas a cada nota fiscal que batiam até os centavos. Então eu disse, olha, aqui há toda uma instrução probatória levando a demonstrar a boa-fé do contribuinte que eu não consigo analisar nesse processo. Então, justamente por essa ausência de provas, que é justamente o argumento da relatora, por isso que eu vou acompanhá-la. Ok. Lara? Vou acompanhar também. Ok. Renata? Acompanhar o relatório. Isso. Presidente, agora para mim está tudo muito claro. Crédito básico de IPI, nota fiscal inidônea. A STJ fala que você tem que ter uma nota anterior à declaração de nulidade, que você tem que ter boa-fé, que você tem que comprovar a operação para ter o direito ao crédito. Aqui não está comprovada a operação, não trouxe nada sobre esse transporte das mercadorias, a chegada, às vezes a gente vê até depoimento em processos assim, sobre essa mercadoria chegar no estabelecimento, né? E nesse caso a gente não vê nada disso. Então, eu considero que não foi comprovada a operação e, por isso, não há direito ao crédito. Acompanhe a relatora. Ok, Thaís. No final, o caso é muito simples. O caso é muito simples. Aí eu até peço, então, a relatora para ajustar essa
E não complicar o que é simples. A gente sempre tem mais no simples do que no complicado. Eu também acompanho, no voto Cintia, eu também acompanho a relatora, vou proclamar o resultado, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso voluntário. Eu só agora, gente, fechou? Beleza? Vou só pedir uma coisa para não acontecer isso novamente, né? Vamos procurar debater antes do voto, para não causar isso. Por exemplo, a Maísa queria fazer suscitar uma diligência, né? Então, vamos acertar os ponteiros dos momentos corretos. Vamos procurar fazer isso para evitar os atropelos. Ok? Inclusive eu. No debate, presidente, eu levantei a questão da Selic, que eu tinha ficado na dúvida, e depois eu queria levantar essa questão do mérito, que eu tinha ficado na dúvida. Só que aí já foi. Então, eu estou tranquila. Eu peço já foi na hora que nós terminamos a Selic, aí eu abri a votação. Né? Não teve mais nenhuma outra colocação para a gente discutir antes. Ok? É só a gente ajustar isso, um ajuste mais fino. Pois não, Cíntia? Só para esclarecer, eu tirei esse item 2 aqui do argumento da defesa, que ele fala sobre crédito presumido. Tinha dois argumentos da defesa aqui que eu transcrevi que tratava por crédito presumido. Eu tirei para evitar a confusão no voto até embargos. Então, e também isso me conduziu a essa questão da taxa Selic, que também vai tirar. Então, na verdade, tirando esses 2 pontos, já não se trata mais de crédito presumido no voto. Mas tem que ter da taxa Selic. Você vai responder a taxa Selic, você só vai falar que ela não se aplica no fim. É que não se aplica, É porque aqui da forma do meu voto, ele era direcionado, apesar de que a gente já discutiu, isso se aplica ao básico também, né? Mas nesse caso aqui não vai aplicar nada. Ok. Cíntia, os demais casos da DEC, qual que é igual a esse, qual que não é, qual que a gente vai julgar, qual que não vai? Tá. 76, 7 e 78 são idênticos, e o 75 é só atualização monetária, foi reconhecido integralmente o crédito. Vamos por partes. Então, 76 e 77, o 78, a gente vai aplicar o mesmo resultado desse. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Tá. O 75... O 75, ele foi integralmente reconhecido, homologado crédito, reconhecido direito creditório integral, porém, como não tinha sido atualizado o débito lançado na compensação, né, contado na compensação, aí, então, ficou um saldo remanescente com relação à atualização, porque a contribuinte tinha, colocou o débito sem atualização e já estava vencido, né? E aí o questionamento dela é esse. É aquele segundo questionamento agora. Então, na verdade, é negar provimento também, porque esse saldo remanescente é devido, uma vez que quando, no momento da transmissão, o débito já estava vencido e tinha que ter sido atualizado. É isso. Okay. É o segundo tópico. Da Selic que a gente está afastando, conta da compensação, isso? É o segundo tópico. Esse é o caso que nós enfrentamos no outro. Exatamente. Cíntia, no seu voto aí no 75, tá com aquele mesmo texto do anterior, né? Sim, não, mas é que aí eu vou mudar nele também, né? Porque eu tinha falado que estava correta a atualização monetária e ia falar a questão da taxa Selic na correção. Então, eu vou deixar da forma como decidimos aqui. Então, é negar provimento também. Tá certo. Todos concordam, mantêm o voto anterior? Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o resultado do 75, 76, 77 e 78, todos eles do recorrente DEC ou Indústria e Comércio de Plástico Técnicos. Ok? Já vou arrumar hoje mesmo e deixar na pasta para quem quiser consultar mais. Perfeito, sim, faz o favor. Vamos dar um pequeno intervalo, são 15 minutos, 16 horas a gente retorna. Faltam 2 processos, Maxol, Café do Pedro, e depois o Progá do Renan, que é uma classificação fiscal, ok? 15 minutos, peço então aval para interromper a gravação, a gente retorna às 16 horas.